voltar a polarizar, ter capacidade de polarização é muito importante e deriva dessa politização, dessa guinada à esquerda, né? Eu acho que esse é um primeiro comentário sobre a linha política. E um segundo comentário sobre a linha política é que eu acho que, além de voltar a polarizar, é preciso, e o Douglas colocou isso, né? Mas vou dar um outro nome, né? Eu acho que a gente tem que retomar uma narrativa coerente de 2016 para cá. Né? Ou seja, não é só polarizar com o Bolsonaro, a gente tem que polarizar contra os nossos algozes até o momento que elegeram o Bolsonaro. Né? E justamente para recolocar a agenda de direitos, porque aí você, inclusive, politiza essa memória afetiva que está um pouco... Né? Então, se fala dos governos Lula, mas parece ter um vácuo e agora estamos retomando o que aconteceu para que este mundo desaparecesse, né? Para que esse Brasil sofresse essa inflexão. E isso, inclusive, nos dá a possibilidade de responder melhor ao tema da corrupção, me parece, né? Porque o tema da corrupção ele foi muito fabricado também, né? Então, esses seriam meus 2 comentários sobre a questão da linha política. E em relação ao papel da burguesia e da grande mídia, eu acho que a gente tinha que colocar isso um pouco em perspectiva, porque desde o dia 11 de agosto, aquele ato, a maneira como tem sido tratada, a questão institucional, a questão democrática, né, a repercussão da sabatina, eu acho que a gente lidou com aquela sabatina de uma maneira um pouco ingênua. Né? Eu até falei que o melhor comentário que eu ouvi foi do próprio Genuíno, quando ele disse que tinha um significado histórico e a gente se deixou um pouco embevecer por isso, né? Do Lula, da postura dele, mas a gente não percebeu, ou alguns não perceberam, né, outros perceberam, que havia ali uma pauta, né, da qual a gente não conseguiu escapar, né, que era muito ruim para a gente. A pauta da corrupção, a pauta da violência equalizada de lado a lado, que é um absurdo completo, né? A pauta do MST, sabe, assim, de uma radicalização fora de lugar, porque, né? Então, assim, retomando fantasmas do passado, muito, muito ruim. E eu acho que a postura do Lula jogou água nesse moinho, para esse moinho seguir girando, né? Então, eu acho que... E a gente não viu isso na sabatina. No debate ficou muito mais explícito, né? E a maneira como a sabatina do Jornal Nacional foi repercutida, eu até fiz uma postagem no Instagram com a foto da Folha e do Estadão lado a lado. Era exatamente a mesma manchete. Lula admite corrupção e se distancia de Dilma, e no outro a critica Dilma. Mas os pontos que foram destacados da sabatina pelos 2 jornais eram exatamente os mesmos, e eram exatamente os mesmos dos editoriais dos jornais da Globo da noite anterior. Então, só não viu quem não quis, que havia uma operação ali, né, de nos jogar, como o Genuíno muito bem falou, na defensiva. E isso vai seguir daqui para frente com muita força. A gente só escapa disso pautando o debate. E só vamos pautar o debate se a gente corrigir a linha política, tanto no sentido de voltar a polarizar o Bolsonaro de maneira mais contundente, né? E retomar a narrativa que eu não sei aonde foi, né? Nesse movimento de frente ampla, o movimento da frente ampla não nos impede de fazer a narrativa de que houve um golpe no país, né? Que o Bolsonaro é fruto disso, que teve um conjunto de retrocessos e que a nossa candidatura vai enfrentar esse estado de coisas. Então, eu acho que a gente precisa desses 2. Eu estou retomando, na verdade, só falando em outras palavras o que já foi dito. Não sei se Genuíno, Douglas, vão complementar, eu vou ver Todos debatendo a mesma questão, né? Essa primeira fase da campanha e o que vem aí pelo mês de setembro. Tem várias maneiras de abordar o problema, eu vou aqui escolher uma. Eu ouvi numa reunião, há 30, 40 dias atrás, a seguinte frase: temos que administrar a vitória. Essa frase, para mim, é exemplar, porque ela trabalha com a seguinte tese: nós já ganhamos a eleição. Pode ser no primeiro ou no segundo turno, mas a vitória está garantida. Não existe a hipótese do cavernícola ganhar. Então a gente só pode perder para a gente mesmo. Por isso a gente tem que administrar a vitória. Administrar a vitória significa, em linguagem futebolística, jogar na retranca. Jogar na retranca. E isso a gente enxergou claramente no debate. Na sabatina era mais difícil perceber isso. No debate ficou evidente. O nosso candidato jogou na retranca. Por quê? Talvez porque esteja influenciado por essa ideia equivocada de administrar a vitória. Os fatos que se traduzem nas pesquisas mostram outra coisa. Mostram a polarização eleitoral
as duas candidaturas, Lula e Cavernícola, vêm polarizando há meses, mostram que as demais candidaturas somadas levam a eleição para o segundo turno e, novamente, a sabatina e o debate reforçam isso, porque tiraram algumas dessas candidaturas da clandestinidade, deram a Globo mais do que o debate, inclusive, mas o debate também deram um espaço desmedido, que não tem nenhuma correspondência com a força eleitoral, para que candidaturas pudessem ganhar apoio e, com isso, vão empurrando a eleição para o segundo turno. E o segundo turno, na minha opinião, mais do que o primeiro, vai ser de polarização brutal. Brutal, brutal, brutal. A nossa tática, na minha opinião, contribui, ironicamente, paradoxalmente, para ter segundo turno. Paradoxalmente, porque o discurso da nossa tática é... O nosso, eu estou falando aqui para ser educado, porque, obviamente, não é a tática compartilhada por nenhum de nós aqui. Mas o discurso e a linha oficial, no fundo, é tentar ganhar no primeiro turno esvaziando o centro. E o que vai colher é o contrário disso. Por quê? Porque o esvaziamento do centro é eleitoral. É eleitoral. E, obviamente, quando você aposta nisso, você desconhece o fato de que a imensa maioria do eleitorado brasileiro, que não é de centro, nem é de classe média, precisava estar sendo disputada de maneira muito mais eficiente. E nós não estamos fazendo isso. Não é com o manifesto em defesa do Estado Democrático de Direito que você disputa esse setor do eleitorado popular que está em dúvida, que está pensando em votar branco, votar nulo, que não comparece para votar, ou até mesmo que cai engabelado pela linha do Bolsonaro. E outro sinal disso tem a ver com o que já foi falado. A nossa candidatura parte, às vezes, do pressuposto equivocado de que todo mundo sabe que as ações, entre aspas, sociais do Bolsonaro são enrolação. Eu acho isso equívoco. Tem uma parcela do povo que acredita nisso. Então a gente precisaria estar com outra tática para poder materializar uma eventual e dificílima vitória no primeiro turno. Agora, no segundo turno, essa tática vai nos colocar numa encrenca imensa. E aí eu queria terminar dizendo o seguinte: não se trata, na minha opinião, do discurso do candidato. Porque, na verdade, infelizmente, uma campanha equivocadamente está muito centrada na figura do candidato, parece que quando a gente está falando que tem que ter outra tática, a gente está cobrando do candidato que discurse diferente, que olhe diferente, que fale diferente. Bom, pode até ser isso também. Mas só dá para mudar de tática se tiver respaldo social. Para pegar um exemplo distante que alguns aqui viveram e outros leram. 89, o que sustentava a campanha era a mobilização. Era a mobilização que depois aparecia na televisão, aparecia nos debates, é que empurrava a campanha para uma polarização política, ideológica, cultural. Se não tiver isso, não tem como, fica vazia a polarização. Digo, o discurso de polarização que a gente precisa fazer. A polarização existe na realidade, mas a gente age, às vezes, como se ela não existisse. Mas para a gente fazer uma polarização positiva, de apresentar um programa de transformação, etc., precisa ter mobilização. E o incrível é que, em relação a isso, não está, como o Douglas e outros aqui falaram, não está havendo o engajamento que deveria estar havendo. Quer dizer, grande parte da militância está envolvida em candidaturas proporcionais, não há candidatura petista ao Senado e ao governo em grande número de estados. Em muitos estados, nós apoiamos candidaturas que não estão mobilizando para a campanha do Lula. E mesmo onde a gente tem, a mobilização para essas candidaturas majoritárias a governador e ao Senado está fraca. E, incrível, todo mundo aqui que assiste esse programa deve saber, na véspera do comício de São Paulo, havia gente querendo desmarcar o comício. Não foi, quero deixar isso aqui absolutamente claro, a atitude do nosso companheiro Lula. Pelo contrário, o Lula foi atrás para garantir que acontecesse. Se mobilizou pessoalmente. Mas por quê? Porque tem gente que acha que só com estrutura, só com dinheiro, só com... desse jeito, você manda um recado para a nossa base, todo equivocado. Um recado para a nossa base, na minha opinião, encerro, deve ser o seguinte: a eleição não está decidida, não ganhamos, podemos perder, e se não houver uma imensa mobilização militante, não vai ter nem mesmo como fazer a polarização que é a nossa salvação. É isso que eu acho. Obrigado.
Obrigada, Walter. Então, no YouTube, tem alguns cumprimentos, a Wanda Conte, Maria Aparecida, Valquíria, Vânia, Pedro Pomar, dão boa noite. Tem algumas mensagens concordando com o Genuíno. É saber responder de maneira direta questões que são sensíveis à maioria da população a partir de uma perspectiva de classe. Esse é o ativo do Lula. Ele está legitimado por isso, né? E ele sempre faz questão de reiterar as origens sociais dele. Nesse momento, essa questão tem que ser feita em respostas objetivas e diretas. Qual foi o momento mais brilhante do Lula nesse debate? Foi quando ele se referiu à situação das perdas dos trabalhadores, né? Dizendo para Soraya Tronic que a empregada doméstica dela viu no governo do Lula o Brasil melhorar quando ela tinha dito que não tinha visto nada disso. E ele foi direto ao ponto, disse: você não viu, mas sua empregada viu, seu motorista viu, seu jardineiro viu, etc. Essa é a inteligência que a gente sabe que o Lula tem e que precisa ser utilizada nessa campanha. Então, eu concordo, aqui só acrescentando a referência que o Walter fez sobre o jogo da retranca. Eu acho que é um pouco pior, viu, Walter? Que é aquele célebre jogar parado. Né? Nem na retranca eu vou jogar. Eu estou tão superior e bem posicionado que eu vou jogar parado. E aí, cara, a realidade do jogo mostra que não dá para jogar parado. Não tem como, você tem que avançar, né? Então, eu queria ressaltar isso. Agora, como fazer essas questões chegar na direção da campanha, eu, particularmente aqui no Manifesto, vou passar essa bola, porque meu sentimento é de que não há ainda um mecanismo em que isso possa chegar eficientemente lá, né? E tem que ter. Talvez esteja aí o problema. Walter, não sei se você quer... No mundo existem diferentes opiniões sobre essas questões. E a melhor maneira de fazer com que essas opiniões mudem é fazer campanha, pessoal. Quem estiver aqui nos ouvindo, não fique esperando que do alto surja uma luz. Vão à luta, vamos à luta. Façamos a nossa parte, entendeu? Em vez de ficar esperando. Em cada lugar, as pessoas têm muita campanha que podem fazer com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de escola. Pega panfleto e vai para a rua. Não tem, vai para a rua assim mesmo. Coloca bandeira, coloca adesivo. Assim, isso não depende de ninguém fazer isso. E uma campanha que cresce por baixo ganha autoridade, inclusive para empurrar no que esteja de errado a campanha por cima. É assim que eu vejo.